Não é porque você sabe análise técnica que você vai ganhar dinheiro no mercado. Isso é porque você aprendeu a identificar o padrão, decorou o padrão, mas não aprendeu a identificar o melhor contexto desse padrão. O mercado não vai pagar quem vê padrão certo, mas no lugar errado. Hoje eu vou mostrar para você os melhores padrões gráficos simples e rápidos para operar que me colocaram entre os 5% dos traders que vivem do mercado financeiro. E por que 95% das pessoas ainda usam esses padrões errados e ainda esperam viver do mercado? Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional e também criador de indicadores no TradingView. No vídeo de hoje vou fazer uma aula para você de como que você pode identificar os melhores padrões para surfar uma nova grande tendência e identificar pontos de entrada na operação de forma assertiva para ter mais de 10% de lucro no trade, por operação no mercado. Como eu sempre ensino aqui para você, é para você aprender a operar, tanto no mercado brasileiro, americano, criptomoedas e no mercado de Forex. Tudo isso para você ganhar tanto em real quanto em dólar, para ter alvos de ganhos acima de 10% por trade, por operação no mercado. E tudo isso só é possível quando você tem todo um contexto no mercado. Não adianta você decorar um padrão, por exemplo, o padrão que mais se repete no gráfico, que eu sempre opero aqui. Não adianta você decorar esse padrão e você não saber quando é para entrar ou quando é para vender. Um padrão no lugar errado, ele não vai pagar nada a você. Se você não vive no mercado, não é porque você não sabe analisar um padrão ou identificar esse padrão. É porque você está vendo o padrão em um contexto errado. Por exemplo, em uma lateralização pode aparecer morro duplo, ombro cabeça ombro, pivô, pode aparecer o melhor candle para operar, mas você vai perder dinheiro. Em um período de confusão no gráfico, em uma alta volatilidade em que os vendedores e os compradores ainda estão brigando, não importa qual padrão apareça. O gráfico pode bater ali para você na tela dizendo compra aqui. Pode vir a corretora e falar para você compra aqui. Você não deve fazer isso porque o preço está em um período de confusão. Ou seja, pode aparecer qualquer padrão, mas você vai perder dinheiro no mercado porque o gráfico está sem nenhuma tendência. São contextos assim que separa quem realmente vive do mercado para quem ganha dinheiro no mercado e vive do mercado financeiro. Mas essa aula aqui é para você realmente começar aí dando seus primeiros passos, ou para você que já opera no mercado e ainda não conquistou aí a tão sonhada consistência e passou a viver do mercado financeiro. E não se preocupa, não é o gráfico que está atrapalhando você, é a sua ansiedade. Bom, antes de começar a mostrar os padrões aqui, o contexto desses padrões, uma coisa bem importante. Tudo que eu ensino aqui para você é para você operar com tempos gráficos maiores, que é o que traz mais assertividade. Quem já me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que os melhores padrões gráficos aparecem em tempos gráficos maiores, e não tempo gráfico de 1 minuto ou 5 minutos. Até porque o que eu opero aqui e faço, o conteúdo que é para você operar, é através da modalidade Swing Trade, que é você operar com tempos gráficos maiores para buscar uma alta rentabilidade, ou seja, surfar uma grande tendência. O que eu ensino aqui para você é agendar toda a sua operação, para você viver com liberdade de rotina geográfica, inclusive fazer dinheiro enquanto o mercado trabalha para você. Tenho certeza que você não está aqui para querer passar de 9 da manhã até as 5 da tarde, preso no gráfico, esperando uma oportunidade para entrar e sair da operação e com o coração na boca, porque quer operar aí os piores tempos gráficos de 1 minuto ou 5 minutos. O que eu ensino para você é conquistar sua liberdade utilizando tempos gráficos maiores. Foi o que aconteceu comigo e o que acontece com centenas de pessoas que aplicam a fórmula do Swing Trade para fazer essas operações. E um desses padrões que são básicos, que é com base o que você vive do mercado financeiro, não é com algo complexo demais, é esse padrão aqui. Agora é aquela hora de você já começar a anotar tudo o que você precisa nessa aula, porque eu vou dar algumas dicas aqui que pode ser que fuja da sua cabeça assim terminar essa aula. Então, faz o seguinte, já salve esse vídeo aqui, compartilha no WhatsApp com alguém e começa a anotar tudo o que você precisa aqui, para você também rever essa aula depois. Bom, o que que você precisa saber aqui desses padrões? São bem comuns no mercado, mas tem alguns, não são bem segredos, mas são coisas que poucas pessoas sabem sobre esse padrão. Esses dois padrões aqui, de fundo duplo ou topo duplo, eles vão aparecer de forma muito comum no tempo gráfico de 4 horas e também no tempo gráfico diário. São padrões que quando aparece no fundo de uma tendência, que é o caso do fundo duplo, é quando o preço do ativo, depois que tem uma forte queda, ele encontra uma demanda compradora tão alta que o preço tende a criar um suporte, ou seja, o preço bate 2 vezes basicamente numa região de preço
em que ele encontra uma demanda compradora muito grande, muito forte, e a partir daqui ele forma o que é uma breve lateralização. Ou seja, nesses dois fundos aqui, você tem uma probabilidade alta de que o preço vai seguir para uma tendência de alta. Tá? Lembrando que não é certeza, é com probabilidade. E o que, que faz essa probabilidade aumentar? É exatamente isso daqui. É quando o preço forma um pullback no tempo gráfico de 4 horas, dizendo que a partir desse momento aqui nós temos uma oportunidade de entrada no trade, que é depois que ele rompe essa resistência aqui. Ou seja, nesse momento em que temos o pullback, nós temos uma oportunidade de entrada na operação. Na aula passada eu falei dos 3 tipos de pullbacks e um deles que tem uma alta probabilidade de ganho. Então, terminando essa aula aqui, dá uma olhadinha na aula passada que é muito importante para você. E temos também o topo duplo, que é quando o preço do ativo, depois de uma forte tendência de alta, o preço acaba encontrando uma forte resistência em que tem uma demanda vendedora muito forte que vai fazer o preço cair. Ou seja, o preço vai ficar numa breve lateralização. No tempo gráfico de 4 horas, ele vai fazer esse movimento aqui, que é um gatilho de entrada para você. Se aparecer, olha que importante, se aparecer essa estrutura aqui, do fundo duplo ou morro duplo, no tempo gráfico diário, pode ser que vai acontecer isso aqui. O preço, você vai ver que vai passar direto. Tá? Se passar direto, você pode sim dar uma olhadinha lá no tempo gráfico de 4 horas, que você vai encontrar esse movimento aqui, ó, um pullback. Se não aparecer, calma, não é para clicar no mouse desesperado. Você não está aqui operando o scalp day trade ali, não está aqui para ficar com o coração acelerado. Você está aqui para aprender a operar de forma assertiva, de forma calma, com tranquilidade, tá bom? Eu sei que é difícil, eu sei que pode parecer complicado para quem está saindo do day trade agora, eu sei que pode parecer complicado para quem está muito ansioso, muito ansiosa para querer iniciar uma operação e com medo de perder uma oportunidade. Pensa o seguinte, isso daqui, esses dois padrões aqui servem para qualquer ativo do mercado financeiro que possua liquidez. Só no mercado brasileiro são mais de 300 ações. Mercado americano, mais de 600 ativos operáveis. Criptomoedas está sendo criadas aí novas praticamente a cada dia. O mercado de Forex tem sempre uma oportunidade na semana para operar. Ou seja, você não precisa ficar ansioso ou ansiosa em perder uma oportunidade. Tem uma gama de ativos que você pode operar. Isso daqui vai repetir em qualquer ativo. Você não é escravo ou empregado de apenas um ativo no mercado financeiro. Tem pessoas que querem operar mini índice. Tem pessoas que chegam para mim lá no direct no Instagram e falam: Arion, você ensina somente o Forex? Só me interessa o Forex. Ou seja, não interessa viver do mercado financeiro, só interessa operar um mercado. Aí tem pessoas também que perguntam: Arion, você ensina mini índice? Eu só me interessa o mini índice. Ou seja, não está interessado em viver do mercado financeiro, que é apenas viver a adrenalina de operar no mercado financeiro. Aqui você não aprende a operar com adrenalina. Aqui você aprende a operar com alvos acima de 10% por trade, de forma tranquila no mercado. E é por isso que se opera com tempos gráficos maiores. Além de você surfar uma grande tendência que só os tempos gráficos maiores proporcionam a você, você pode agendar as suas operações na sua corretora, de preferência, e você opera qualquer ativo no mercado, aproveitando as inúmeras oportunidades do mercado, e não passar de 9 da manhã até as 5 da tarde com a mão presa aqui, ó, no mouse, esperando uma entrada ou saída, e acaba entrando em operações que nem tem operações a serem feitas. Uma outra coisa que é muito importante para você operar, caso apareça esse topo duplo ou fundo duplo nos tempos gráficos semanais, você vai surfar aí tendências altas, vai poder ter lucro aí de acima de 20% de lucro, fácil. Mas você precisa agendar suas operações em tempos gráficos menores, como diário ou tempo gráfico de 4 horas. Por quê? Porque se você operar no tempo gráfico semanal, pode ser que você não encontre um gatilho de entrada, como um pullback. Então, você vai ter um stop maior, pode entrar, acabando entrando ali no momento errado, no momento de euforia, e acaba perdendo dinheiro por causa de somente por falta de contexto. Então, isso aqui não é viável. Você precisa operar com mais de um tempo gráfico, porque você tem um gráfico mãe que identifica a tendência, um tempo gráfico menor que identifica para você, aliás, que você identifica no gráfico, uma melhor oportunidade de entrada na operação. E muitas vezes não é o que o mercado te odeia. Tem pessoas que pensam que o mercado odeia, que o mercado está contra você.
Não é o mercado que te odeia. É você que entra em um lugar que nem mesmo deveria estar olhando. É isso que acontece muitas vezes. Entra em uma operação que não existe uma entrada para ser operável ali. Você não entra na euforia. Você entra na tranquilidade, num sinal claro. Quando o mercado diz para você, olha só, aqui é o momento de entrada. Você pode procurar o melhor padrão aí que mais se repete no gráfico e esse padrão vai te dar uma melhor entrada. O que eu opero que sempre é sempre o pullback. Não tento operar com algo diferente disso. Lógico, em gráfico e tendência. Em reversão de tendência, nós operamos aí com morro duplo e o fundo duplo, que eu mostrei agora para você, e também com ombro, cabeça, ombro. Mas antes eu quero mostrar isso aqui no gráfico para você, porque é muito bonitinho em desenho, mas e o gráfico, como é que é? É isso aqui, eu separei isso aqui para você porque deu um contexto muito claro. Aqui nós temos o tempo gráfico diário, né, é onde nós identificamos a tendência e os padrões de reversão de tendência, na maioria das vezes. Nós temos aqui um topo e outro topo. Ou seja, aqui o que muitas pessoas erram é exatamente nesse contexto aqui, que é bem simples, mas tem muita gente que erra, que são as 95% das pessoas. Você não, você está aqui, você está aprendendo da forma correta. Tem pessoas que entram só porque rompeu aqui, ou seja, o preço acaba rompendo, depois, ó, pode subir para uma tendência de alta novamente, pega seu stop e você com stop altíssimo porque colocou o stop aqui nessa resistência. O que você deve fazer é exatamente isso aqui. Preço rompeu? Calma, espera. O preço para seguir a tendência, ele vai fazer movimentos de pullback até que encontre o fundo e ele encontre uma reversão de tendência. Nesse momento aqui, se o preço rompeu, espera, o preço vai fazer um próximo movimento, que é esse movimento aqui bem simples no mercado e que vai fazer você ganhar dinheiro, que é o preço seguir para uma tendência com o pullback, aí você tem uma entrada na operação. Ah, Ariel, mas vai ficar muito longe daqui de cima. Não tem problema, o seu stop não vai ficar aqui em cima, seu stop vai ficar acima da estrutura do pullback. Viu como é que é muito mais simples e esperado que ficar tentando adivinhar quando o preço vai seguir para uma tendência de queda? Não é porque apareceu um padrão de reversão de tendência no topo que vai haver uma reversão de tendência. Pode ser que seja apenas uma correção um pouco mais profunda. Por exemplo, o preço pode seguir para uma tendência de alta, faz um morro duplo, preço rompe, logo depois pode ser que não haja essa reversão de tendência, mas sim o preço encontre um novo padrão para uma tendência de alta. Ou seja, apenas uma correção profunda e o preço volte a seguir para a tendência. Você não está aqui para operar essa pequena correção, você está aqui para surfar uma forte tendência e vai manter essa operação aí por 2, 3, 4, até 10 dias se for preciso. Mas você vai ter um excelente lucro sem precisar ficar trabalhando todo dia no mercado financeiro. Uma vez na semana, agenda suas operações e vai curtir com a sua família. É por isso que você está aqui no mercado. E é muito importante, se esse conteúdo está te ajudando até agora, está ajudando você e a sua família, e você sabe disso, curta esse vídeo aqui e compartilha com quem acha que precisa. Que aí eu consigo ajudar cada vez mais pessoas a operar de forma mais correta no mercado. É um conteúdo que eu gostaria de ter em mãos quando eu comecei no mercado há cerca de 10 anos. É um conteúdo de extremo valor, que é simples, mas é o que funciona no mercado. O que faz muitas pessoas perderem dinheiro no mercado é complicar algo que é simples. Padrão que sempre se repete. O que faz muitas pessoas errarem no mercado é querer entrar quando o preço está lateralizado, que é isso aqui, ó. O preço pode aparecer para você de forma muito clara, ou seja, aparecer um morro duplo no topo depois de uma tendência. Mas se esse morro duplo ele fizer esse próximo movimento aqui, tentando transformar talvez no ombro, cabeça, ombro, não é para entrar. Por quê? O preço, quando apresenta fundos e topos por mais de 2 vezes consecutiva, tende a ficar lateralizado. Isso daqui você não opera. Você não tenta entrar aqui nos rompimentos, porque o preço precisa de uma confirmação, e essa confirmação se dá com um padrão claro no gráfico. Então, para ter uma confirmação, precisa sempre do pullback. Um padrão de reversão sem a confirmação é somente um nome bonito ali no gráfico para você perder dinheiro. Você precisa ter sempre a confirmação. E essa confirmação é quando o preço rompe e depois testa novamente aquela região, que é o preço romper para uma tendência, depois testar novamente o que era um suporte, transformar aqui em uma resistência.
Simples assim. Um outro padrão que eu gosto muito de operar, e ele geralmente aparece em tempos gráficos de 4 horas e também em tempo gráfico diário, é esse padrão aqui, que é o ombro, cabeça, ombro. Ele aparece menos do que o morro duplo ou fundo duplo, mas ele é extremamente importante, porque quando aparece esse padrão, ele está dizendo para o trader o seguinte: olha só, se aparecer isso aqui no tempo gráfico diário, você pode ter ganhos aí acima de 15, 20% no trade. Se aparecer no tempo gráfico de 4 horas, pode ter ganhos aí acima de 10% por trade. Não é difícil e é fácil, mas você precisa esperar o quê? Aparecer esse padrão completo e não tentar adivinhar no meio dele aqui, que é a hora de entrar na operação. Padrão completo, tem que aparecer esses 3 picos aqui, sendo que esse pico do meio sempre tem que ser maior do que esses 2 picos aqui. Não precisa ser tão grande, mas tem que aparecer acima desses 2 picos. Esse padrão do meio aqui que é a cabeça, né. E quando que você vai entrar? Você vai entrar quando o preço romper o que é o suporte e transformar aqui numa resistência. Aqui sim é o momento de entrada na operação. Aqui confirma para você que não vai ser somente uma breve correção no preço, vai ser uma reversão de tendência. E essa reversão de tendência tende a buscar o alvo de ganho lá no início, quando o preço estava numa região de suporte. Ou seja, o preço vai reverter a tendência e você pode agendar o seu alvo de ganho aqui. Nós trabalhamos na fórmula do Swing Trade com mais de um alvo de ganho, ou seja, sempre tem um alvo de ganho intermediário, depois temos o nosso segundo alvo de ganho. Então esse padrão aí de gerenciamento de risco que nós trabalhamos é um pouquinho diferente do que eu ensino para você, mas lá na fórmula do Swing Trade eu ensino de forma mais completa. Aqui para você que está iniciando, isso aqui já basta. Você tem um padrão claro para operar, ou seja, com alvos acima de 10% por trade, por operação, para ganhar tanto em real quanto em dólar. Arion, pode ser que 10% seja difícil, eu estou acostumado a ganhar 2%. Se você botar operações com ganho de 2% num trade, operando swing trade, qual o tamanho do seu stop? Então, pode ser que você esteja operando aí de stop 1 para 1, então acho que isso não é tão viável. Ontem eu postei um vídeo lá no Instagram mostrando para você uma tabela lá clara sobre o gerenciamento de risco, então é bem importante que você veja lá também. É bem simples, lá eu acho que eu deixei aqui na comunidade no YouTube, pode clicar aqui em comunidade que você vai ver também essa tabela para você salvar. Mas e quando o preço reverte para uma tendência de alta? Você vai operar exatamente esse padrão aqui. Ele apareceu muito lá em 2020, meados de 2020 para 2021, quando os ativos, depois daquela forte queda que teve no início do ano, começou a subir novamente. A maioria, não importa qual bolsa do mundo, as que se recuperaram, mostrou exatamente esse padrão aqui, que é basicamente esse pivô aqui com o ombro, cabeça a ombro. Isso daqui apareceu na maioria dos ativos. Naquele ano nós tivemos uma alta assertividade graças a esse padrão. Surfamos uma tendência desde o início. Caso você não entre nesse movimento aqui, você pode sim ter uma segunda chance. O preço nunca vai subir direto ou vai descer direto. Ele vai apresentando topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores. Se você acha que perdeu uma entrada, vai no tempo gráfico menor. Lembrando que não é para ir lá no tempo gráfico de 5 minutos, pelo amor de Deus. Vai no tempo gráfico plausível para operar, tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico diário. E uma coisa bem simples quando você pega o gráfico e você pode estar achando que está confuso demais, é muito simples. É como um passo de mágica. Tira o zoom do gráfico, diminui o gráfico, que você vai ver exatamente isso aqui, ó. Os padrões claros formados, você vai ver tendência de queda clara, com o padrão que mais se repete na tendência, vai ver preço criando um suporte para tentar buscar uma nova tendência, vai ver o preço aqui, ó, entrando no período de lateralização, ou seja, você tem todo um padrão claro, como esse pivô aqui, olha só que lindo, uma excelente entrada na operação, isso aqui nós operamos, tá? Esse padrão aqui nós operamos nesse par de moeda utilizando o tempo gráfico diário, ou seja, em vez de ficar no Forex buscando ali 100 pips, 50 pips, poxa, olha quanto você pode surfar buscando uma tendência. Vai ficar uma semana na operação, mas vai ser um mês inteiro de lucro, 2 meses inteiros de lucro. O que você ganharia buscando 100, 50, 150 pips, você pode estar buscando aí 600, 700 pips, 1000 pips. Então, utilizando sempre a tendência e usando os padrões que mais se repetem no gráfico. E lembra sempre o seguinte, não existe aquela estratégia milagrosa que vai dar 100% de assertividade.
O que existe é um plano com lógica. Ah, e muito importante, que eu já ia esquecendo antes de continuar essa aula aqui para você. Já defini a data da próxima turma da Fórmula do Swing Trade, vai ser divulgado em breve, e a lista de espera para essas pessoas que já vão estar antecipando ali com o melhor valor, inclusive com acesso às minhas operações, o acesso à fila de espera, e você vai deixar o seu melhor e-mail ali para ser contactado e avisado, vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Então, se você tiver interesse, você se inscreve lá com o seu melhor e-mail. E assim que você se inscrever, eu vou enviar um e-mail para você e você verifica se não está na caixa de spam. Aí você tira da caixa de spam, porque senão quando eu for enviar para você o e-mail dizendo: "Olha só, vai estar aberto a turma no dia tal, na hora tal, com tanto desconto, vai ter esses bônus", vai estar na sua caixa de spam e você não vai ver. Então, dá uma olhadinha lá na caixa de spam logo depois que você se inscrever. Agora, continuando aqui, olha que interessante. O preço, toda vez que ele sobe, depois ele tem que descer, né. Pode ser de uma descida para correção ou uma descida buscando o suporte, que é onde você agenda o preço, o seu alvo de ganho, logo depois que o preço faz esse movimento aqui, que é o ombro, cabeça, ombro, de forma clara. Ou seja, isso aqui é um treino, né? É uma coisa que você vai pegar para ficar fazendo nas suas horas vagas, na sua hora de estudo. O que eu costumava fazer quando iniciei no mercado, quando estava ali aprendendo ainda, era pegar o gráfico de 4 horas, o tempo gráfico diário, e ficar circulando os padrões que mais se repetiam. Não é ficar circulando candle. Tem mais de 2.000 padrões de candles que existem por aí. Não é para você ficar operando candle a candle, mas operar os padrões formados por esses candles. Ou seja, o back, pivô, ombro, cabeça, ombro, que está aqui, morro duplo. Então, você vai treinando sempre isso. Primeira regra básica é seguir a tendência. Segunda regra básica é operar o padrão que mais se repete no gráfico e aguardar o sinal de entrada na operação. O padrão ele é sempre só uma parte de tudo isso aqui. O contexto e a confirmação é o que transforma esse pequeno risco em lucro nas suas operações. Agora não se esquece de se inscrever no canal, que aí você vai ser avisado assim que sair uma próxima aula, e ativa o sininho para você ser avisado dessa próxima aula. Até o próximo vídeo.